Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, você consegue falar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Nós estamos aqui para formar e pôr em ação profissionais e fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar na @movimento_UTI. E juntos, né, Sancler, você pode nos encontrar no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida aí para assistir ou nos ouvir. E hoje a gente vai para mais um episódio, um episódio muito especial. A gente tem feito alguns desses, né, durante o ano. A gente já recebeu 2 pessoas aqui para contar a experiência delas na UTI, né? E aí agora vem a Ana para contar para a gente a experiência dela na UTI. Mais do que isso, para contar algumas coisas mais específicas, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa que a ciência não responde, né, Sancler, e talvez nunca responda, que é o que os pacientes passam quando eles estão em coma, né? Seja induzido ou não, ou quando eles estão minimamente sedados ou muito sedados, né? Esses dias eu levei um paciente que está muito tempo com a gente, eu levei ele pro jardim a primeira vez. E aí, a hora que a gente chegou lá com a cadeira de rodas na frente do jardim, ele ficou mudo, assim, parou. Aí eu falei, o que foi? Aí ele falou, eu tive a impressão que eu já estive aqui. E aí, até a aluna depois falou pra mim, como é aquela expressão que falam? Me fugiu agora. De quando a gente... Déjà vu. Ela falou, eu falei, não sei, eu não tenho resposta, né? Mas aí na hora eu também lembrei da Ana e aí agora contando, né, dando spoiler, do livro da Ana. Então, acho que é um assunto muito legal para a gente conversar, porque são daquelas sutilezas e delicadezas que só quem passa consegue falar, né? E que a gente, sabendo e ouvindo a outra pessoa, talvez a gente fique um pouco mais próximo disso e consiga acolher melhor, né? E lidar melhor com essas situações durante a internação dos pacientes da UTI. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de um paciente na UTI e especificamente do livro depois que a Ana escreveu, que chama Os Sonhos Durante o Coma. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela nesse momento. Então, Ana, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua participação aqui. É a segunda vez que a Ana aceita um convite meu, então meu agradecimento aqui é dobrado. A Ana já participou de um congresso com a gente contando a história dela. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, e eu tenho certeza que vai ser muito rico para quem está nos ouvindo, tanto ouvir a sua história, né, quanto especificamente dos assuntos que o livro trata. Vou deixar esse momento para você se apresentar. Conta um pouquinho para quem está acompanhando com a gente quem é você, sem contar a sua história lá da UTI, porque essa a gente vai daqui a pouco, mas quem é a Ana, quantos anos a Ana tem, o que a Ana faz? Oi, prazer, obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz, eu gosto muito, assim, de contar a minha história, né, por mais, assim, que foi, né, um momento difícil, tenso, né, mas eu gosto de compartilhar, sempre que eu posso, eu converso, né, com as pessoas, porque eu acho que tem muito de Deus também, né. Então, eu sou nutricionista. Antes, quando eu sofri o AVC hemorrágico, eu estava fazendo enfermagem na Escola Paulista de Enfermagem, lá na Unifesp. Eu comecei lá aos meus 18 anos. E aí, no mesmo ano, eu entrei em março lá na faculdade. No mesmo ano, eu sofri um AVC em maio. E fiquei internada, né? Fiz cirurgia, fiz milhões de reabilitações e voltei para a faculdade em 2014. E em abril de 2014, quase um ano depois, eu sofri um outro AVC hemorrágico no metrô. E aí eu fiz cirurgia de novo, tudo de novo. E aí, quando eu voltei para a faculdade, né, depois de muita físio, hidro, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fiz diversos tratamentos. Depois eu voltei de novo para a enfermagem, eu fiquei mais 4 anos, mas eu não conseguia fazer a prática, então tudo que era de prática eu não conseguia. Então eu só fazia a teoria, né? As provas teóricas, tudo teórico, de apresentação e tudo mais.
Então, eu acabei desistindo da enfermagem e fui para a nutrição, que já era uma opção quando eu prestei vestibular, né? E aí, na nutrição, eu fui super bem acolhida. Eu fiz na São Camilo, terminei em 2020, na pandemia. Então, a minha colação foi online, no Facebook. E foi bem, assim, triste, né? Porque eu falei, nossa, Sem graça, né? Pô, depois de tanto tempo para conseguir o diploma. esperei tanto, 8 anos, né? Porque foram 4 na enfermagem e 4 na nutrição. Então, eu falei, nossa, vai ser no Facebook. Foi no Facebook, mas aí depois, em 2021, em 2022, se eu não me engano, eles fizeram uma colação com vários cursos juntos e todo mundo que não fez, né, presencial, eles fizeram. Mas, assim, muita gente não quis, né? A gente também perdeu muitos colegas, né, na pandemia. E aí, mas foi legal, né? Foi divertido, pelo menos a gente teve a beca e tudo foi legal. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar num restaurante, mas não me identifiquei. Eu entrei no restaurante mais porque a gente sai da faculdade e quer trabalhar, né? Então, fui já trabalhar num restaurante e aí, quando eu estava com 5 meses, eu prestei uma prova de especialização. E aí, eu já fui lá para São Miguel Paulista fazer uma especialização em gerontologia na nutrição, e só que era muito longe, porque eu moro em Osasco. E eram 4 horas por dia de transporte público. Nossa. Quando estava assim, tudo normal, né? Porque quando dava problema aí era difícil. Aí eu acabei desistindo quando entrou em férias. Acabei saindo de lá e eu fui para uma clínica trabalhar como PJ. E aí eles chamavam esporadicamente, né? Por plantões. Então, para mim, compensava bem mais, era bem mais dinâmico e bem mais tranquilo, porque eram clínicas aqui em São Paulo. Então, tinha Osasco, na Paulista, lugares sempre perto de metrô. E aí, hoje eu trabalho mais autônoma mesmo. E tô tentando montar, né, meu consultório, minha clínica e ficar mais nessa parte, porque eu gosto muito da clínica. Muito bom, muito bom. Ana, é muito legal ouvir, inclusive, essa outra parte, né, da sua história fora do livro também, e toda a sua perseverança e esforço para alcançar os seus objetivos. E é uma honra ter você aqui no podcast, porque o nosso podcast ele tem uma função de ajudar profissionais na formação dos profissionais. E como a Débora colocou, a visão de um paciente é muito importante, porque nós que estamos fazendo isso, você faz no consultório, a gente faz lá dentro da UTI, tudo vai se tornando ao longo do tempo um tanto quanto mecânico. A gente passa a fazer as coisas meio que intuitivamente. E a gente acaba esquecendo, não é esquecendo, mas a gente acaba ficando algumas vezes um pouco distante do paciente que está ali. Então é difícil a gente estar o tempo inteiro pensando num cuidado centrado exclusivamente no paciente, no que ele sente, no que ele gostaria e quais são seus anseios. E o seu livro, ele traz isso. Então o seu livro é muito marcante pela forma tão singela e tão honesta e verdadeira que você coloca como foi cada etapa do seu processo dentro do hospital. E ele responde perguntas que eu sou professor há mais de 15 anos da área de UTI, e é uma das perguntas que eu mais escuto. Mas, professor, o paciente ouve, o paciente entende o que a gente fala, vale a pena eu explicar isso para o paciente? E quando você vai contando, principalmente na parte que você vai contando dos sonhos, mostra o quanto eu tenho ligação com o que você era, com o que você vivia, com as suas experiências anteriores e com o que você estava vivendo dentro da UTI. Então, a voz, a mão amarrada, etc. e tal. Então, eu queria dizer que, assim, é um prazer enorme poder conversar com você aqui. Fazer a leitura do seu livro foi algo muito marcante para mim. É muito emocionante o seu livro. E dizer que é uma honra ter você aqui. E aí a gente vai abrir agora uma conversa para a gente poder entender um pouco mais essa sua experiência lá, né, Débora? Saber um pouco mais dessa visão e direcionar para que a gente possa ter profissionais que, entendendo a sua história, se tornem melhores para que eles possam oferecer atendimento aos outros pacientes, né? Sabe que você estava contando do período, né, que você fez enfermagem? Essa é uma parte que me toca bastante no livro, assim, sabe? Porque é o que o Sancler falou. O livro é muito verdadeiro, né, Ana? E aí eu vou sentindo, sabe, com você, aqueles dias de você lá na...
eu fiz uma pós na Unifesp, né? Então eu conheço o ambiente físico dali e é como se eu me enxergasse ali, sabe, no seu lugar. Foi, para mim também é bem interessante, assim. Mas se der tempo a gente fala disso. Mas eu queria começar, então, eu queria que você contasse rapidinho, assim, o que aconteceu para todo mundo se inteirar da sua história, para depois a gente falar especificamente do que a gente gostaria de ouvir e que é o motivo maior, assim, do seu livro, né? Falar dos sonhos, enfim. Mas primeiro conta pra gente o que aconteceu. Sim. Então, aos meus 18 anos, eu estava indo para um bingo da igreja, né? E aí eu senti uma dor muito forte, assim, de cabeça. Eu estava indo falando para minha mãe, né? Eu falei, nossa, mas eu tô com uma dor muito forte. Ah, quer tomar remédio, tá? Só que eu sempre fui muito resistente para tomar remédio, né? E eu falei, não, não vou. Fomos pro bingo, e o bingo era bem na esquina mesmo da minha casa. Então a gente foi, só que foi muito rápido. Então, quando eu cheguei no bingo, minha mãe foi cumprimentar as pessoas. E aí, quando eu já sentei na mesa, eu já fiquei nervosa. Já comecei a riscar com a caneta, já ficava assim nervosa e a dor ia aumentando. Até que teve uma hora, eu acho que não durou nem 10 minutos. Eu levantei da mesa, fui para a calçada e falei, mãe, vamos embora, vamos tomar remédio. Não estou suportando. E aí eu sei que eu segurava minha cabeça assim, com a mão muito forte, né? E aí eu não lembro mais a partir daí. Eu sei que minha mãe me conta que eu comecei a gritar muito, né? Eu falei, ah, que dor, que dor, que dor. E eu cheguei em casa, fui pegar meu RG, minha carteirinha do convênio, né? E nisso estava tendo uma festa na vizinha, a vizinha já ouviram, né? E falaram, ah, ela não tá bem. Eles pararam com um carro lá na frente da minha casa, né? A minha vizinha, a gente já correu para o hospital. Então foi muito rápido o socorro também, porque viu que não era simples, né? E aí eu sei que a gente chegou no hospital em questão de menos de 10 minutos. A vizinha foi passando em calçada, farol vermelho. E no carro eu gritava muito, eu não lembro, mas minha mãe conta que eu gritava, mãe, vai passar, isso vai passar, o que está acontecendo? E aí a gente chegou no pronto-socorro, o médico estava muito cheio o pronto-socorro, e aí o médico já sentiu que era alguma coisa grave, né? E eu era nova, então ele me passou na frente das pessoas. E aí ele já sentiu que era alguma hemorragia ou algo do tipo, e ele me sedou. E aí, no que ele me sedou, eu já ia rasgando minha blusa, de tão nervosa, né? E aí, meu pai chegou, ele foi me segurar, ele conta que minha boca já foi entortando, enquanto eu fui, né, desmaiando assim para dormir, para fazer a tomografia, né? E aí, eu fiz a tomografia e tudo mais, e a partir de então, fiquei na UTI já, para. Eles viram que tinha uma hemorragia muito grande que eu tenho que fazer uma cirurgia. Então, isso foi, acho que meia-noite, 1 hora da manhã. E aí eu tive que receber o sangue, né? Receber as plaquetas, porque minhas plaquetas foram a 20 mil. E então, fiquei recebendo 8 bolsas de sangue nessa noite. A cirurgia foi às 10 horas da manhã do outro dia, né? No domingo. Mas foi rápido, foram 3 horas de cirurgia, terminou 1 hora da tarde, deu tudo certo, mas eles não descobriram o que era, de fato, né? Então, eles só tiraram o sangue e eles não conseguiram descobrir que era uma MAVE cerebral, né? Que eles falam que é um tumor benigno. E aí, nisso, eu fiquei 15 dias na UTI. Então, nos primeiros dias, eu fiquei 3 dias em coma, né? Induzido, e para reduzir, né, o inchaço e tudo mais, eu acordei. Meus pais ficaram muito felizes que eu acordei e tudo mais. E só que aí me deu uma edema cerebral, porque eu fiquei muito agitada na UTI. Eu falei, preciso voltar, fazer um trabalho e tudo mais. E aí eles viram que eu estava muito agitada e eles me sedaram de novo. E nisso eu fiquei mais 12 dias em coma, induzido, só que eles foram retirando a sedação. E no que eles foram tirando a sedação, aí alguns médicos desanimavam e outros médicos animavam. E teve médicos que falavam assim, olha, ela não está reagindo, a gente está tirando o remédio, ela não está acordando. E aí tinha os outros médicos mais bonzinhos, né, que falavam, não, ela é nova, vai dar tudo certo, ela vai superar, né? E aí, graças a Deus, deu certo, eles fizeram a traqueostomia. E aí, com a traqueostomia, eu acordei depois de tirar os remédios. E aí, deu tudo certo.
E aí eu comecei, né? Eu lembro que eu já escutava um pouco, né? Já lembro mais ou menos, eu sei que eu estava no mundo real, porque antes disso eu estava tudo muito bagunçado nos sonhos, né, que eu tinha. E aí foi isso. Aí depois eu fui pro quarto, né? Foi me reabilitando cada vez mais, mas eu fiquei com muita sequela, né? Eu fiquei sem visão, enxergava tudo embaçado. Então, meu lado esquerdo não funcionava, nem a mão, nem o braço, nem o pé, nem a perna, nem nada. Então, foi bem difícil aceitar. Só que no hospital eu não sentia muito as dificuldades que eu tinha, né, com a mão, com o pé e tudo mais. Mas foi quando eu fui voltando para casa que eu fui vendo as dificuldades que eu fui tendo, né? E aí, mas basicamente é isso. E aí teve a segunda internação, né, Ana? A primeira ou a segunda, qual foi maior? A primeira Primeira. foi bem grave, isso. Foi quanto tempo de internação, Ana? Foram 63 dias ao todo no hospital, aqui em Osasco. A segunda foi mais leve, foram 20 dias. Aí foi rapidinho, só cheguei no hospital, eles descobriram, né, que era, eu não senti dor de cabeça nem nada, eu só senti uma vertigem, porque eu estava no banho, no metrô. E aí eu achei que era pressão, né? E quando eu cheguei no hospital, eu falei, né, que eu tinha sofrido um AVC hemorrágico 1 ano atrás, eles fizeram a tomografia, e aí na tomografia eles viram que rompeu de novo, né, a artéria que eles não tinham descoberto na primeira, né? E, e aí rompeu e eu tenho que fazer uma cirurgia, mas estava muito simples para tirar, porque como eu já tinha tirado a maioria, né? Então era bem rápido, eu fiz a cirurgia e em 20 dias eu já estava em casa. É legal que no livro, né, para o pessoal que está acompanhando a gente recomenda fortemente que vocês depois leiam o livro, mas a Ana conta uma série de sonhos, né, Ana, desse período que ela falou que não era muito bem a realidade. Quando a gente já teve outros episódios aqui, quando a gente estuda a UTI, a gente estuda uma condição que é o delírio. E uma das principais relatos que existem de delírio é uma mistura entre o que é real e não é real. E o mais curioso é que as pessoas detalham que, mesmo sendo algo que não é real, a sensação que as pessoas têm é de que é real. E aí eu queria lhe perguntar isso, Ana. Quando você coloca os sonhos e que você tem uma certa mistura, e você explica no livro, inclusive, de onde vem, olha, eu acho que esse sonho foi por causa disso, eu acho que esse é por causa... Eu achei curioso você conta da senhora, né, que ela bota a plaquinha, cuide dos idosos. Fala, eu acho que é porque eu gosto de idoso, né, que eu queria ser cuidadora de idosa. Então, assim, você, quando tinha os sonhos, a sensação era de realidade extrema, e quando passava o sonho, você se perguntava assim, será que eu vivia aquilo? Ou você tinha consciência total de que era sonho? Então, como eu falei, era tudo muito confuso, né? Então, quando eu estava sonhando, eu acho que eram vários sonhos seguidos, né? Porque quando eu acordei depois dos 15 dias, eu jurava que era super real, né? E aí eu contava para os meus irmãos, né? Contava para quem ia me visitar, falava, não, aconteceu isso assim, não, não aconteceu. E ele falou, como assim não aconteceu? Não, você estava em coma, tá. Eu falei, não, mas era muito real. E eu jurava, e eu, como eu falei, eu contava, eu vi minha mãe, eu vi meu pai no jardim, eles estavam lá, eu ouvi minha mãe rezando para mim, porque, por incrível que pareça, eu sabia que eu estava internada no sono, muito doida. Eu sabia que eu estava internada e eu sonhava lá mesmo internada. Então, o principal sonho para mim foi um sonho que eu estava no leito e meus pais chegaram e era um horário de visita, então a gente foi para um jardim. Aí a gente sentou numa mesa, né, redonda, e tinham vários idosos, crianças, cachorros, né? Era um lugar bem gostoso. E eu perguntava dos meus irmãos, né? Eu perguntava e o Marcos, e o César, e o Bolota, meu cachorro. Então eu sabia, né? E eu tava com um vestido assim longo, branco, né? E aí eu falei, agora eu vou ter que voltar para lá. Então eu sabia que eu tinha que voltar, que acabou o horário de visita. Então, eu sei que esse momento, né, não aconteceu, mas na minha cabeça eu queria estar perguntando deles, queria estar perguntando do Bolota. Em outro momento, eu sonhei que minha mãe me dava uma sopa. E eu sei que quando eu cheguei no hospital, como eu estava muito tempo sem comer, ela realmente me deu, depois dos 3 dias
que eu fiquei, né, em coma, ela me deu mesmo uma sopa na boca lá, deitada na UTI, eu sonhei com isso. E aí teve um sonho também muito engraçado em que eu estava deitada em bolsas de sangue. E eu não conseguia dormir. Eu falei, nossa, eu falava para a enfermeira, eu não consigo dormir aqui, é impossível. E ela ficava brava que eu incomodava os outros pacientes. Mas eu não conseguia deitar e tinha que deitar na bolsa de sangue. Eu acho que eu sonhei porque eu recebi muita bolsa de sangue. Então era tudo muito interligado, muito engraçado, né? E eu sei que eu estava combinando com o pessoal do inglês também, da gente sair, né? Ir para um encontro. Eu falei, não, vamos marcar, estamos enrolando. E eu sonhei que a gente foi, né, nesse encontro, só que era muito ruim, porque a gente tinha que sentar numas arquibancadas que estavam cheias de copos de vidro. E eu não conseguia sentar e eles ficavam meio bravos comigo. E aí, quando eu fui embora, eu comecei a vomitar. Só que era um vômito, assim, muito, muito grande. Então, eu não conseguia parar. E eu acho que era porque eu comecei a vomitar quando eu recebi a sedação, né? Comecei a vomitar e arrancava a blusa, arrancava o acesso, arrancava tudo. Fiquei muito nervosa. Então, essas lembranças ficaram, né, na cabeça e foi transformando em sonhos. Mas realmente, quando eu acordei, era assim, tudo para mim era absolutamente real. Eu tinha passado por tudo aquilo. E é muito engraçado, né? É muito interessante, porque assim, a gente que trabalha na UTI, e quando você lê ou quando você escuta você falando, a gente tem certeza que muitas coisas que você colocou são reais. Então é muito provável que você tenha vomitado, é muito provável que sua mãe tenha te dado a sopa, né? Como você falou que você já sabe que ela deu. É muito provável que quando eles chegaram para a visita, por mais que você não tivesse responsiva, na sua mente você tinha toda a intenção de perguntar sobre seus irmãos, sobre o Bolota, sobre como é que estava sua mãe, seu pai. Então, é uma realidade que se mistura. Agora, o que a gente vem entendendo, e por isso é importante relatos como o seu, é que ela se mistura com os seus sentimentos, e elas vêm no sonho, né? Então, assim, o seu sentimento de querer saber quem está bem, o seu sentimento de se preocupar com a comida, mistura com o sentimento da saudade de amigos que você estava querendo marcar um encontro. Então, é muito curioso isso, porque como... né, Débora? A realidade fora no dia a dia se mistura com coisas que estão acontecendo dentro da UTI. O que eu acho interessante e que talvez, né, a gente não tem resposta científica, mas puxando para a humanidade, né, para a humanização ali, o quanto a gente deveria parar para pensar, né, a gente já falou aqui teve um outro, o Gui que veio falar com a gente também, Ana, que ele também ficou internado, e aí ele até relata assim que ele era muito agitado, mas ele fala uma das agitações dele é porque quando a enfermeira vinha pôr o medicamento, para ele era alguém vindo colocar alguma coisa para matar ele, né? E aí ele ficava agitado, né? Do tipo, sai, não posso, né? E aí a gente falou um pouco disso também, e acho que a sua fala só reforça, né? O que a gente pode fazer, né, para que essas experiências, né, que no seu caso se transformaram em sonhos, né? E aí talvez cada um interprete de um jeito, né? Por mil motivos que acho que a gente não cabe discutir, nem talvez conheça todos, mas o fato é que, como o Sancler falou, o que você sentia, né, antes de você ser internada, no momento que você estava ali, né, dos poucos flashes que você tinha de realidade, aquilo tudo se misturava e para você eles eram expressos na forma de sonhos, né? E aí para a gente eu acho que fica a pergunta de como é que a gente pode deixar esse momento menos pesado, né? Então, assim, quando o Sancler falava, né, por exemplo, será que você pensar, né, sonhou no jardim perguntando dos seus irmãos porque você estava com saudade dos seus irmãos, por exemplo, né? Será que a gente não deveria, então, pensar em, tudo bem, o paciente está sedado, mas, poxa, a visita chegou, né? Vamos orientar a visita a dar notícias da família, falar, olha, tá tudo bem em casa, seu irmão tá bem, ele tá indo pro colégio, mesmo que a gente não saiba se a pessoa tá ouvindo ou não, porque talvez aquilo entrasse de alguma forma no seu subconsciente também, né, e te trouxesse um alívio, né,
Não sei, são coisas que eu acho que a gente nunca vai ter explicação também, porque é muito difícil de pesquisar, né? Mas a gente tem uns insights aí pelas experiências que as pessoas contam, né, Ana? Não sei o que que você pensa sobre isso. Sim, eu acho que é muito importante isso que você falou, da visita chegar, né, e falar, ó, Bolota tá bem, né, seu irmão tá bem, tá na escola, tá com saudade, né, e eu acho que é muito interessante mesmo e também contar, por exemplo, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo, né, então eu não sabia o que eu estava fazendo lá, não tinha ideia de nada, né? Eu só sabia que eu estava lá, que eu não podia falar, não conseguia acordar, não conseguia abrir o olho, nem nada. Então, por exemplo, falar, você sofreu um acidente, mas tá tudo bem, os exames estão bem, as perspectivas são boas, né? Os exames estão indo bem. Eu acho que se eu ouvisse isso, né, eu acho que talvez ficar mais calma também, eu acho que tudo evolui para a nossa melhora, né? Porque aí quando eu acordei foi muita alegria, né? E eu acho que a alegria, né, quando a gente está alegre, com vontade de voltar, eu sei que quando eu fui para o quarto, eu beijava a mão de todo mundo que estava na UTI, eu nem sei quem era, estava beijando a mão, obrigada, obrigada, nossa, obrigada, adorei te conhecer e tal. E eu acho que isso contribuiu, né, para eu evoluir mais rápido, né, porque graças a Deus, pela gravidade do que eu tive, né, a minha evolução foi muito boa, né, então a cicatrização foi boa, a minha evolução na físio, na fono, em todos os aspectos foram muito bons, na comida mesmo, eu conseguia comer tudo normal, não tive problema nenhum de disfagia, nem de nada, então, eu comia o meu da minha mãe escondido porque eu tinha muita fome, né? E aí eu tinha a sonda, né? Só que é incrível porque a gente sente, né, a vontade do alimento, né? Então eu pedia muito assim, pão com manteiga, café, chocolate, porque eu queria sentir, né, o gosto, tudo que vinha eu comia, assim, de todo mundo. E eu não tinha assim problema de engasgar nem nada. Eles faziam vários testes, né? Para ver se eu estava bem, já podia evoluir a dieta. E aí foi tudo muito rápido, graças a Deus. Eu acho que o apoio, né, da família, o apoio dos profissionais que estão ali, né, eles chegavam todos muito alegres, né, muito felizes que eu estava evoluindo, que eu estava próxima de ir embora. Isso vai ajudando, né? E era muita fila, assim, para me visitar, porque era só meia hora, então era das 2 às 2h30. Então, eram só 2 pessoas por vez, mais o meu acompanhante. Então, tinha uns dias que não conseguia ir todo mundo, tinha que marcar vários dias para ir várias pessoas, e aí eu ficava animada, né? Falava, nossa, tá pessoa vem que dia, né? E eu ficava super animada, porque né, eu falava, nossa, todo mundo quer me ver. E a pessoa chegava chorando, né? E eu tava super magra, eu tava com 34 quilos, então eu perdi 13 quilos. E eu tava com a cabeça raspada, tava com um monte de nódulos no rosto por conta dos remédios, né? Então eu acabei criando várias espinhas internas e nódulos mesmo. Então, assim, só que eu não tinha noção porque eu não enxergava muito. Então, para mim, tava tudo. Eu só sabia que minha cabeça estava raspada. Isso me incomodava muito. Mas assim, eu não tinha muita noção de como eu estava, né? Como que era olhar para mim. E aí, quando as pessoas me viam, nossa, eu chorava e ficava apavorada. E eu só falava assim, tô ótima, tô ótima. Todo mundo me lembra por isso. Eles sempre entravam no quarto, né? Eu falava, não, tô ótima, tô ótima. Eu nem falava direito, né? Por conta da tráquea. Mas eu estava muito bem, assim, psicologicamente, né? Porque o apoio, né, de todo mundo preocupado, ajudou muito. Eu acho que mostra pra gente o quanto quem entra dentro de uma UTI para trabalhar, a partir do momento que você passa da porta, tudo é cuidado com o paciente. E ouvindo a Ana, a gente ouviu o Gui, a gente ouviu a Amanda aqui, e o relato de vocês é muito parecido.
é o quanto as pessoas boas da UTI trouxeram ânimo para vocês, o quanto as pessoas que chegavam colocando vocês para cima e sendo carinhosas, pessoas de familiares e acompanhantes e as pessoas da UTI. Então, assim, é um técnico, é um fisioterapeuta, é um médico, uma pessoa que chega, essas pessoas positivas da UTI, elas têm um impacto muito grande na recuperação dos pacientes da UTI. Então, além desse tipo de atitude dos profissionais, é o quanto tudo que a gente faz é importante. Eu adoro café. Então, vira e mexe na UTI, a gente senta para tomar um café. Aí, no seu sonho, você via a mesa, a equipe da UTI sentada tomando café, e você queria ir lá tomando um café. Então, isso me coloca numa situação que eu tenho que pensar quando eu vou tomar café na UTI. Será que vale a pena eu passar esse café com esse cheiro delicioso? Ou então, será que eu não tenho que ir lá explicar ao paciente que ele não pode? Ou então, será que eu não tenho que ir na nutrição e falar, vamos dar um café, pelo amor de Deus, vamos quebrar algumas barreiras aqui? Então, tudo que a gente faz tem um impacto muito grande, positivo e negativo para os nossos pacientes, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta que você relata no seu livro sobre uma pessoa que falou uma coisa ruim, uma pessoa que foi negativa, né? Que uma pessoa perguntou para você em coma e a pessoa perguntou para outra sobre você e a pessoa disse, essa daí vai sair com sequela e que o quanto isso foi pesado para você. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque o Guilherme falou a mesma coisa, a Amanda falou a mesma coisa, e eu tenho um trabalho fantástico, que é um artigo de uma professora de universidade que ficou internada na UTI, ela fala a mesma coisa, o quanto um prognóstico negativo é ruim. Ela falava, poxa, eu estava lá, eu falava, eu quero andar. Alguém vinha e falava, não, fica quieto, já está bom de você ter sobrevivido. Ela falava, não, mas o meu objetivo é andar. Então não vem colocar limites para o que eu consigo fazer, para o que eu quero fazer. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, assim, o quão pesado é quando uma pessoa vem com algo negativo para você, mesmo você estando em coma. Sim, não, teve realmente essa situação, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que era um visitante do leito do lado. E aí ele perguntou assim, ou ele perguntou para a enfermeira, perguntou, e ela tão nova, né? Que aconteceu? E a enfermeira respondeu assim, olha, se ela sobreviver, vai ter com muita sequela. Assim, eu tava assim, muito real, então certeza que eu ouvi aquilo, né? Não sei se eu tava dormindo, mas eu sei que eu ouvi. E aí eu senti, né, que foi para mim, porque era muito perto de mim. E eu falei assim, meu Deus, como assim sequela, né? Que sequelas que eu vou ficar, né? Eu tô perfeita, né? Não tenho nada, né? O que eu vou, né? Porque eu não sabia, né? Que eu tava com alguma dificuldade na mão, na visão, nem nada. Então foi muito ruim. E tiveram, né, experiências ruins também, no hospital em geral, né? Porque, por exemplo, eles me amarravam. Me amarrar era a pior coisa do mundo, porque eu ficava assim, girando minha mão e machucava muito. E aí tinha uma enfermeira, a Jaque, e eu sempre lembrava muito dela, muito, muito, muito. Eu nunca vi ela. E eu sei que eu fui ver ela no quarto, porque eu falava a Jaque, a Jaque, a Jaque, a Jaque, e ela era a única, ela chegava no plantão da tarde. E eu estava amarrada, e aí ela chegava à tarde e ela me desamarrava. E aí os outros, né, perguntavam, não, mas não desamarra, porque ela vai tirar a sonda, vai tirar Com a medo, né? Que você fosse arrancar alguma coisa. Então. E aí ela falava assim, não, ela é muito boazinha, ela não vai. E ela conversava comigo, né, Ana, você é muito boazinha, você não vai fazer isso. E assim, eu nem respondia nem nada, mas ela tinha certeza que não precisava me amarrar. E ela conversando com isso, eu sabia que eu não podia mexer em nada ali, né? E aí eu sei que depois disso, depois ela insistir uns 3 dias, aí eles não me amarravam mais. Graças a Deus, que a sensação é muito ruim. E aí foi muito bom. E tem mais alguma experiência, Ana, que você gosta de contar, assim, que foi ruim? Tem assim, quando eu fui pro quarto, era engraçado porque eu cheguei lá muito impossibilitada, né, de fazer as coisas. Então, eu tinha que ter ajuda para pôr a minha mãe, né, ou a acompanhante ficava comigo, eu tinha que pôr fralda, eu tinha que me dar banho, tinha que trocar o lençol, tinha que passar pomada para escara, porque eu saí da UTI com uma escara muito grande no cóccix, então era muito ruim, porque era muito aberta. Então a gente comprou aquelas boias para eu sentar,
Só que como eu estava muito magra, eu fui sentar toda animada, né? Achando que eu não ia encostar no lençol, e o lençol ardia, né? E aí eu afundei na boia, assim, de tão magra que eu tava. E aí eu comecei a chorar. E com a escada eu chorava muito, 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 porque era uma dor, assim, insuportável. E tinha que passar pomada, tinha que me dar água, tinha que fazer tudo, porque eu não conseguia fazer nada, nada, nada. E aí era engraçado porque os enfermeiros e os auxiliares, eles não queriam me pegar, ninguém queria me pegar, todo mundo fugia. E aí tinha um enfermeiro que sempre queria ficar comigo, o Júlio, ele fazia questão de ficar comigo. E as outras enfermeiras, tinha uma enfermeira lá muito difícil, então ela achava que eu estava sendo mimada, então teve uma vez que eu estava com muita secreção aqui na tráqueo. E eu não estava conseguindo respirar. E minha mãe chamou ela para me aspirar. E ela falou: você tem que dar um jeito nessa menina, ela é muito mimada, ela acabou de ser aspirada. E a minha mãe falou: não, ela não está sendo mimada, ela acabou de passar por um momento difícil e ela está sem respirar, vocês precisam dar um jeito. Ela não veio me aspirar. Minha mãe chamou a Jaque da UTI, se eu não me engano, alguém da UTI que já estava comigo há um tempo, a pessoa subiu lá, me aspirou e fiquei muito mais aliviada. Mas tinham, né, pessoas que não queriam me pegar de jeito nenhum, nem passavam no quarto, e pessoas, né, que achavam que eu estava me fazendo lá de chata, né? Aí era difícil. Que mensagem, né? Assim, eu fico ouvindo você falar e falo, caramba, todo mundo tem que ouvir você falando e tem que ler o que você escreveu, porque isso é muito forte para os profissionais. A gente não tem como mensurar, não é o profissional de saúde que vai mensurar o que o paciente está sentindo. Pode ser que para alguém a secreção não incomode, pode ser que para alguém tem que ser ajudado para ir no banheiro não incomode, mas pode ser que para alguém aquilo ali seja o que mais de necessário acontece no momento. E eu acho que quando a gente se dispõe a entrar no hospital e cuidar, a gente tem que levar isso em consideração. Então é muito forte. E eu me incluo nas pessoas que precisam ouvir isso, entendeu, Ana? Eu me incluo muito nessas pessoas que precisam ouvir. Mas é muito interessante mesmo. E aí eu queria puxar esse link, já que você falou dessa questão assim, poxa, tudo era difícil, tudo eu precisava de ajuda, que você contasse para o pessoal como é que foi do ponto de vista físico? Você fala no seu livro que uma hora você acordou e você falou, não, eu vou levantar, vou levantar e vai ser a coisa mais simples do mundo eu poder levantar. E aí na hora que você tenta levantar, você não consegue. Então como era essa questão física? Como é que foi quando você tentou e falou assim, eita, eu não consegui, não estou como eu estava antes? Foi, se eu não me engano, dessa vez foi a primeira vez que o físio foi no quarto. Porque só tinha, né, na UTI, quando fui no quarto, se eu não me engano, foi a primeira vez. Aí colocou o sapato em mim, né, para eu andar, porque eu não conseguia andar de chinelo. Mas eu não entendia por que eu não entendia, né? Mas depois eu fui ver que realmente eu não conseguia pegar no chinelo. É muito incrível, porque a gente fica sem percepção de nada. E aí ele foi, ó, vamos levantar devagar. Eu falei, não, vamos, tô ótimo, vou conseguir. Eu levantei, Achou que já ia sair correndo, né? tô ótimo. Eu falei, não, vou andar finalmente, né? Sentei na cama e foi tudo bem. Aí, não foi, perdão. Foi quando eu já levantei, porque eu tava só assim, deitada Só mesmo. deitada, né? Só deitada, então até então nem tinha ficado sentada. E a primeira vez que eu fui sentar, já assim, girou tudo. Aí eu fiquei branca, né? Meus lábios brancos, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí ele falou, não, amanhã a gente vem tentar de novo. Eu falei, como assim? Né? Fiquei pensando comigo, mas eu nem tentei, porque eu tava tão mole, né? Que eu não conseguia mesmo. E aí depois E a gente foi alguém evoluindo, né? aí foi E aí ganhando e tal. foi, aí eu também fui tentar subir a escada, né? E eu sei que a gente ia começar a subir a escada, andar o corredor, e o corredor eu já conseguia normal. Eu sei que quando eu fui subir a escada, falei, não, beleza, subi, agora é só descer. Só que para descer é uma sensação muito difícil, a gente sente muita tontura. Controle, né? Controle, eu olhava os outros degraus, eu não sabia qual que é qual, e sentia já a cabeça toda bagunçada.
E aí já me batia um desespero, sabe? Então eu ficava muito angustiada, assim, nessa questão de não conseguir e não saber o que eu ia conseguir e o que eu não ia, né? Mas eu fui tentando muito, porque eu não me conformava, realmente, de não conseguir andar, não conseguir sair e subir uma escada, e eu fiquei tentando, eu insistia muito, aí às vezes nem tinha física, eu falava para minha mãe, vamos dar uma volta para Sua ver se mãe eu... foi sua físio muitas vezes, né? Minha mãe foi tudo, Foi tudo. foi tudo. Ela virou especialista em Ela é ABC. pós-graduada em internações Foi, hospitalares. foi tudo. Mas Mas aí você ela... sabe que a gente fala aqui, sabe, Ana, também da importância de orientar tanto o paciente quanto o familiar, porque é isso, né? Aí a tua mãe poderia, com mais orientação, né, já que ela estava ali naquele momento, né, tudo ser otimizado. Então isso também é bem legal. Às vezes eu Sim, acho que aí o profissional acha que é o mundo perfeito, né? Que o profissional sozinho faz tudo e que os pacientes estão prontos para receber o que o profissional oferece, né? Eu ia te perguntar, alguém te explicou assim, Ana, você não vai conseguir levantar, tá difícil, vai demorar, ou só depois que você percebeu que as pessoas foram te dando essas informações? quando o fisio ele chegou lá, ele falou: "Ó, você pode não conseguir, né? Pode ser um pouco difícil." Ele me falou, mas não, como assim vai ser difícil? E aí, quando eu fiquei sentada, né, realmente eu vi que ia ser mais difícil do que eu imaginei, né? Mas por conta, assim, também porque eu estava muito fraca, né? Então, minha pressão já baixou na hora. Aí eu não vi que eu ia ter dificuldades para andar mesmo, foi mais por conta da pressão. Da Aí hipotensão. depois que aí quando eu consegui andar, eu vi que aí eu andava todo arrastando o chão, tropeçando. Aí que eu fui conseguindo levantar o pé do chão. Aí tive que aprender, né? Levantar o pé, colocar o calcanhar, o pé, tudo de novo. Voltando. É. Ô, Ana, a gente vai, né, tá caminhando aí para o fim, mas eu tenho duas perguntas que eu queria fazer que não tem no livro, assim. Uma é, antes, né, de tudo isso acontecer, você costumava sonhar muito, assim? Sempre você acha que foi um jeito, uma coisa expressiva na sua vida ou não? Então, eu sempre sonhava, mas coisa assim normal, sabe? Sonhei com minha avó, sonhei com que a gente estava na praia, coisa assim normal, mas e muitas vezes eu não lembrava, mas não era uma coisa muito marcante, não. Era bem raro, né, eu lembrar, na Uhum. verdade. E aí a outra pergunta é essa, aí aconteceu tudo isso na UTI, quando a gente fala especificamente dos sonhos durante o coma, quando você acordou, alguns dias depois, né? E até hoje, assim, se você quiser falar um pouco, é bom essa coisa quando você lembra dos sonhos que você teve na UTI, te traz qual sentimento, assim? É um sentimento ok ou é um sentimento que te faz mal? Você acha que foi bom ou ruim lembrar daquilo? Porque tem algumas propostas assim, né, na literatura, em estudos, falando sobre, por exemplo, diário, né, do paciente escrever diários na UTI, porque escrever é um jeito, né, dele colocar para fora, enfim, né, dele conseguir ajudar a organizar as ideias e tal. Então estuda-se muito isso, assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem muito na literatura memórias negativas, né? De muitos relatos de memórias negativas que demoram muitos anos, né? Para até sair da cabeça dos pacientes. Então, assim, como que foi para você naquele momento lembrar de tudo aquilo? Te dava angústia, uma sensação ruim de falar, nossa, não aconteceu, aconteceu, eu tô confusa ou não? Era uma coisa que te deixava tranquila em paz, e hoje, assim, hoje para você te traz algum sentimento tudo isso, ou depois de tanto tempo você acha que as coisas já estão melhores? Então, na época, eu acho que eu tentava ficar entendendo, né? Eu falei, não, mas eu quero entender o que aconteceu aqui para eu estar com aquela pessoa naquele lugar, eu ter sonhado com aquele carro, aquela pessoa. Eu queria muito entender. Então, eu não tinha assim sentimento de angústia nem de nada, mas eu queria ficar decifrando, né? Até para escrever o livro, porque eu falava assim, nossa, tá tudo tão confuso que eu preciso dar um sentido aqui para o livro, né? Porque senão ninguém vai entender.
E eu ficava pensando assim para tentar lembrar, né? E aí hoje até acho que é normal, assim, eu acho que é muito superação, né? Então eu gosto muito de contar, né, a história e tal, e eu falo, nossa, eu passei por tudo isso, né? E tô aqui, né, hoje, bem, tem gente que nem disse que eu tive, né? E aí eu acho que é um sentimento assim de paz, né? Que passou, e foi bom conhecer pessoas maravilhosas, né, na internação, nas duas. Então foi bom, assim, hoje, né? E me transformou em outra pessoa, né? Uma nutricionista já que já passou por isso, né? Então eu sei, né, o que o paciente está passando na pele, né? E aí hoje está tudo, né? Graças a Deus, super bem já com isso. Sabe o que eu acho legal quando você fala, né? E eu acho que se eu estivesse no seu lugar, acho que eu teria a mesma sensação, assim. Quando você fala, eu queria entender, né? Eu queria organizar na minha cabeça, eu queria dar sentido para aquilo. É outra coisa que me chama atenção, porque às vezes a gente está ali, aí o paciente, igual esse meu paciente, né? Nossa, acho que eu já tive aqui antes, né? A nossa primeira atitude da maioria das pessoas, a tendência é falar, não, você não teve, vamos voltar para parte, né? E pronto, Segue o acabou o foco. assunto, né? Ou uma vez uma paciente, uma senhorinha, falava assim, Débora, eu lembro que quando eu estava sedada, eu estava dentro de um quarto e tinha uma janela, e essa janela tinha uma visão tão bonita lá fora, né? Aí ela falava para mim, onde será que é essa janela, né? Aí eu via nela uma necessidade de conversar sobre o assunto, né? De alguém que acolhesse essa conversa, né? No sentido, não sei, será que é algum lugar que a senhora já teve? Tem algum significado? E aí o que eu queria chamar a atenção para quem estiver ouvindo a gente é que é isso, né? Às vezes a gente corta o paciente do tipo, não, foi só um sonho, não, é porque você estava sedado, a cabeça fica confusa. Quando às vezes o paciente quer colocar aquilo para fora como uma maneira de se reorganizar, né? De dar sentido, e aquilo é importante. E talvez hoje, quando você falar, Débora, hoje para mim é tranquilo, e eu admiro muito a maneira como você coloca tudo isso hoje, né? E o quanto você gosta de expor isso. Mas eu acho que também essa tranquilidade que você tem a respeito disso hoje veio muito por você ter passado por tudo isso de uma forma do tipo, deixa eu dar sentido, deixa eu entender o que aconteceu, né? Talvez até o livro, né? O escrever tenha ajudado nesse processo, né, de tudo, de aceitação, de organização. Então, é óbvio que a gente defende muito, né, Sancler, a equipe multi. Então, no mundo ideal, deveria ter um psicólogo ali, né, completamente disponível para os pacientes, para escutar, para ajudar nessa reorganização. Mas a gente sabe que no mundo real isso não acontece. Então, fica aqui a mensagem de que o que o seu paciente está falando importa, né? Se ele estava em delírio, se ele estava sedado, e agora ele te traz alguma pergunta, ele te traz alguma questão que ele, né, fala constantemente, talvez seja você ali que vai ser o ponto de apoio para ele se reorganizar, dar sentido, se reestruturar com aquilo que ele está precisando falar, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante. Eu acho que eu vou falar aqui, não sei se tem alguma coisa antes, e aí eu acho que eu posso... Quero só falar mais uma coisa. Ana, muito lá. rápido, assim, pro Sancler não me matar com o tempo. Mas outra coisa, só que eu queria chamar a atenção da história da Ana, e que eu comecei falando, né, que me marcou muito quando eu li o seu livro, e agora que eu li de novo, que eu sinto, né, muito quando eu leio, é quando ela conta de quando ela voltou para a enfermagem, né, e quando ela tá ali, né, na aula, nas dificuldades práticas, né, ela conta, acho que é de uma professora, né, enfim, não vou dar spoiler, mas leiam o livro, mas dessa dificuldade, né, de, entre aspas, de voltar ali para o que você fazia, das pessoas que estavam em volta, né, conseguirem entender que era uma dificuldade sua, né, física agora falando, né, por alguma coisa que tinha acontecido, né, e dessa empatia das pessoas com aquele momento, né, e aí eu queria enfatizar só o quanto, de novo, a gente precisa lembrar que o paciente que está na UTI, ele vai voltar para a realidade dele, né, ele vai voltar a tentar, né, igual a Ana, voltar para uma faculdade que estava fazendo,
A gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue, em alguns momentos, algumas alterações físicas mais estruturais e fixas, a gente não consegue reabilitar todo, né? E às vezes vai ter que ter adaptação, enfim. Mas eu gosto muito dessa passagem, e aí, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, Ana, né, dela, da volta dela para a reinserção na vida que ela tinha antes e das dificuldades que ela encontrou especificamente, né, para voltar ali na parte física, ali na habilidade técnica da enfermagem que ela fazia, né? E o quanto, de novo, a gente precisa pensar que o paciente, né, quer voltar. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar esse caminho para lá na frente isso ser possível, isso precisa ser feito já desde a UTI, né? Então, eu acho que desde quando eu cheguei em casa, foi assim um choque, né? Um choque de realidade, porque cada um tinha seus afazeres, né? E aí eu queria fazer minhas coisas, só que tudo eu tinha que pedir ajuda, né? Então, para mandar uma mensagem, eu tinha que pedir para alguém mandar, para ir tomar uma água, eu tinha que pedir para alguém trazer o copo, para ir tomar banho, para ir no banheiro, né? E tirar minha calça. Então, começou daí. Então, em casa, eu comecei a ficar muito revoltada. Aqui no hospital eu era super feliz, agradecida. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito revoltada nos primeiros meses. Minha família sofreu muito, eu chorava muito, eu estava assim completamente revoltada mesmo, eu não aceitava, eu estava em estado de transe. Então, até eu voltar, porque eu voltei em julho, e aí quando eu voltei para a faculdade no fim do ano, não lembro quando que eu voltei, mais ou menos, mas eu voltei só no outro ano. Então, eu estava muito, muito assim, difícil de lidar, ninguém conseguia nem ficar perto de mim, se ficasse, eu ia levar uma patada, porque eu estava muito revoltada, eu não aceitava, eu era super difícil. Quando eu voltei para a faculdade, eu tinha que pedir ajuda, né, para carregar a bandeja, eu tinha que pedir ajuda para escrever, então era tudo muito difícil. Quando eu fui para a prática, aí foi muito angustiante, né? Aí eu falei, não, agora é que eu não vou conseguir mesmo, mas eu não consigo nem escrever quem dirá aplicar uma insulina, aplicar alguma coisa, mas eu tentava, tentei, porque eu não aceitava. Eu falei, eu vou tentar, até que eles resolveram me reprovar em tudo para ver se eu acordava e falava, não é seu lugar aqui. E aí eu tive, né, que fazer muita psicologia, né, fiz lá na CD, fui para psicóloga, né, para me aceitar, né? Eu falei, não consigo fazer algo tão prático, né? Algo que exija tanta destreza, coordenação. Tem outra profissão que eu consiga ser tão boa quanto, né? E gostar também. E aí foi que eu, né, comecei a aceitar e ficar mais leve, né? Porque com a enfermagem realmente eu ficava muito revoltada e queria, e vinha a angústia, né, a frustração, e aí não me fazia bem, né? Aí que eu aceitei depois. É o que você colocou, né, Débora? O impacto para o retorno da sociedade, e a Ana colocou como é difícil, né? Que vai desde segurar a bandeja para se servir no restaurante, e aí você conta no livro que tem a questão visual de você não reconhecer os colegas, de saber quem são os colegas que vão estar dispostos ou não a te ajudar, e o quanto isso eleva a nossa responsabilidade desde a UTI, para que a gente possa oferecer cuidados que sejam mais funcionais, para que a gente possa ajudar os pacientes a retornarem o mais independente possível. Se eu não penso nisso, eu não me preocupo, mas o impacto é gigante lá na frente, né? Para o dia a dia das pessoas. Bom, a gente tá chegando no final, eu queria agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu queria dizer que a sua história realmente é inspiradora e ela é muito importante para os profissionais de saúde. Livros como o seu e conversas como que a gente está tendo aqui, eu acho que elas são... Cada vez mais eu tenho essa ideia, sabe, Débora, que o nosso podcast ele deveria fazer parte do projeto pedagógico de diversos cursos, porque a gente precisa inserir esse tipo de reflexão na formação das pessoas e até de quem já está trabalhando, principalmente de quem já está trabalhando, para que a gente possa ampliar horizontes, tá bom? Todo mundo, a gente sempre no episódio fala sobre dicas, eu vou deixar a Débora dar a dica desse episódio, porque ela está com a dica em mãos, a minha dica
tá virtual, então, mas eu já cumpri a minha meta da dica. Então, muito obrigado, viu, Ana? Foi muito interessante e muito gratificante ter você aqui com a gente no podcast. Eu que agradeço, muito feliz. Obrigada. Foi uma conversa muito gostosa. Obrigada. Fazia tempo que eu não falava assim do livro, né? E aí é muito gostoso conversar, né? E acaba sendo divertido, né? Que a gente passa por tanta coisa, né? E aí, muito, muito bom. Obrigada a vocês. Ana, também agradeço muito assim, a sua prontidão em aceitar falar com a gente, a leveza, né, com que você fala sobre tudo isso, o que faz também a gente refletir muito. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Espero que traga grandes reflexões para todo mundo que está nos ouvindo. E fica aqui a dica, deixa eu pôr mais para cá, para quem está assistindo pelo YouTube, do livro que a Ana escreveu, chama Sonhos Durante o Coma. Ainda tem disponível, né, alguns na internet, dá para procurar. E é isso. Obrigada por ter escrito o livro. Acho que todo mundo que leu saiu melhor com o seu livro. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada, Débora. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou até agora. Fiquem com a gente. Compartilha lá pelo YouTube, pelo Spotify. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito ainda. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Obrigada, gente. Tchau.